depilação. Pernas, virilha, buço, axila, não adianta. Nós, mulheres, temos que estar sempre impecáveis, sem nenhum pelinho à mostra. A depilação já faz parte da rotina da maioria. E no mercado são vários os métodos de depilação que existem. Quer saber um pouquinho mais? Então olha só. Olha, dói um pouquinho, só que em nome da beleza vale tudo, ainda mais para eliminar de vez esses pelinhos indesejáveis. E você, conhece quais são todos os tipos de depilação que existem? A gente esclarece agora. A depilação com lâmina é um dos métodos mais utilizados para a remoção de pelos. É uma forma rápida e simples, porém o tempo de duração da pele depilada é de no máximo 3 dias. Orienta-se que para sempre que for usado esse método, não se faça muita força para evitar cortes e agressão à pele e jamais deixar a região seca. Sempre use uma espuma de barbear ou sabonete antes de passar a lâmina. E diferente do que muitos pensam, não há registros de que o pelo engrosse com o uso constante desse aparelho. Na verdade, o que acontece é que a lâmina corta o pelo. Como a estrutura do pelo ela é maior na base e ela vai afinando, faz como se fosse um cone, né, um funil, a gente corta ele na maior circunferência. Então, quando a gente visualiza o crescimento dele, a gente está visualizando a circunferência mais larga do que antes. Mais larga e também mais escura, porque o pelo ele tem mais melanina no centro do que na ponta. Então a gente vê o pelo com maior circunferência e mais escuro. Aí, nossa, tá bem mais grosso, né? Mais forte. Então dá essa sensação. Mas na verdade ele não engrossa, não dá força, nada. Parecido com a lâmina, o creme depilatório também corta o pelo. Mas preste atenção, quanto menos tempo de espera para o pelo ser removido, mais agressivo é o creme, o que pode provocar alergias e agressão na pele. O uso do creme depilatório é um creme prático para se usar em casa, né? Só que ele não sai pela raiz, ele corta o pelo e que seria mais ou menos o estilo que é utilizado a Gillette, né? Só que não existe aquele atrito com a pele. Um método mais doloroso, mas que enfraquece o pelo, é a cera fria. A opção acaba sendo prática para quem faz em casa, por já vir em saquinhos, pronta para o uso. Mas quem sofre com sensibilidade e alergias deve evitar esse tipo de depilação. Os poros, eles ficam bem fechadinhos, como no dia a dia, né? Eles ficam fechadinhos. Então, quando a gente gruda a cera fria, tira sem dó nem piedade, arranca o pelo sem dilatar o poro. Porque quando a gente dilata o poro, o pelo sai com mais facilidade, dói menos e também é menos agressivo para a pele. Então, a vantagem da cera fria vai na onda da praticidade, porque a gente pode ter em casa, aquece na hora, passou, tirou. Mas é extremamente dolorido, né? Um dos métodos mais doloridos que tem e também bastante agressivo, por conta dessa falta da dilatação do poro. Um método Roll-On é com cera quente, que também enfraquece os pelos. Por ser quente, os poros se dilatam e a dor é bem menor e agride muito menos a pele. Mas atenção! Se você usar esse método em centros depilatórios, alguns cuidados devem ser exigidos. É importante a pessoa estar verificando se o refil está sendo utilizado pela primeira vez. Então, solicitar a abertura do refil na frente, né? Vamos supor, eu quero ver o refil novo, né? Que eu vou utilizar pela primeira vez. Então, a pessoa vai aplicar na tua pele e você solicitar também para levar o refil que você utilizou, para que esse refil não possa ser utilizado em várias pessoas, né? Se for utilizado em várias pessoas, o que pode vir a acontecer? É isso, assim, se a pessoa tiver algum problema de pele, né, isso pode passar de pessoa para pessoa, né? Vamos supor, na hora que abre os poros, né, se houver algum tipo de sangramento, que seja o mínimo, né, isso pode estar passando de pessoa para pessoa, né? O sangue vai entrar naquele Roll-On e aí vai estar utilizando, vai estar passando para pessoa para pessoa. A cera quente, feita com mel ou algas marinhas, também é uma opção eficiente. É o método mais indicado para quem quer sentir menos dor e deixar a pele menos irritada.
A cera de mel é a mais comum mesmo, hoje em dia é a mais utilizada pelos profissionais. É uma cera esquentada, né, bem quentinha, normalmente na temperatura do corpo. É aplicada a cera sobre a pele, gruda-se o papel, pode ser um tecido e faz a retirada. O ponto positivo dela é o calor, que aí dilata um pouquinho os poros, facilitando a retirada. O ponto negativo seria esse papelzinho ou o tecido. E na verdade o que percebe-se que em alguns locais, né, ou até em casa, se reutiliza esse tecido. Lava, retira a cera, retira o pelo e reutiliza. Então, como esse tecido ele não é autoclavado, ele não é higienizado de forma a retirar todas as bactérias e fungos, ele pode estar ajudando na contaminação. Então, é um método que dói menos que todos os outros que a gente falou até agora, né? Então, ele é bem melhor, reduz bastante a irritação, só que ainda não é um método tão seguro quanto a contaminação por conta do uso desses papéis. Mas aí, se não usar o papel, se for com a própria cera, existe esse método também que se chama depilação espanhola. Isso. A gente acredita que sim, que é o método mais higiênico. Então, é aplicada a cera da mesma maneira, aplica a cera no sentido do crescimento do pelo e retira no sentido contrário. Dessa maneira, não tem contaminação, só utiliza a cera, não tem papel, nada para contaminar. E é verdade que com a cera o pelo vai, seja a cera que for, no método Rolon, a cera quente ou mesmo a cera fria, a cera em si, ela vai reduzir o pelo? Na verdade, a composição da cera não, mas o fato dela estar retirando pela raiz, sim. Então, uma forma bem interessante da gente saber se está reduzindo ou não é olhar a placa, seja a placa de cera que foi retirada ou o paninho, né? Olha e vê o pelo. Então, se a gente vê só o pelo, é porque pode acontecer do pelo ter sido cortado. Mas, na maioria das vezes, né, a gente consegue observar o pelo e uma bolinha que a gente costuma falar, né, uma bolinhazinha que é quando é retirada pela raiz. Então, aí vai enfraquecer. A gente, é certo, a gente consegue observar isso na prática também. Quando a gente faz uma retirada pela raiz, o organismo mesmo ele não repõe com tanta rapidez um outro folículo piloso. Então, vai reduzindo mesmo, o pelo vai ficando mais fraco e, na maioria das vezes, vai reduzindo a quantidade de pelos também. Agora, por que o pelo encrava? Como fazer para não encravar? E qual é o melhor método para evitar que o pelo encrave? Então, os maiores estudos falam que os pelos encravam por natureza. Então, porque o formato mesmo do pelo, ele já é mais curvo. Então, seria uma tendência natural dele ele entrar de volta na pele. Então, o que a gente costuma recomendar para os clientes é fazer uma boa esfoliação. Então, a pele estando um pouco mais fina e também uma boa hidratação para ela estar macia, o pelo vai sair e ele não vai entrar e ficar. Porque o problema é quando o pelo fica embaixo. Às vezes a gente até visualiza o pelo, mas ele está embaixo da pele, né? Então ele não teve força para sair. Então, quando a pele está bem macia, hidratada, mais fina, né? Ele consegue sair e aí a gente consegue fazer a retirada deles. Muitas vezes a gente pede para os clientes, vem, faz uma esfoliação uns 2 dias antes e vem depilar. Agora, quem quer eliminar de uma vez por todas os pelos, a indicação é a depilação a laser. Esse método pode ser feito em qualquer região do corpo. Em média, 5 a 8 sessões são necessárias. A indicação é que a pele não esteja bronzeada, para que o efeito seja mais eficiente. O que faz diminuir a procura por esse método é o preço, que é muito superior aos outros tipos. Cada sessão de depilação na virilha, por exemplo, custa em média R$ 350. Para qualquer tipo de depilação, alguns cuidados comuns entre todos os métodos são necessários. Depois de uma depilação, o que não poderia se fazer? Não se poderia fazer banho quente, né? Na verdade, temperaturas extremas, muito quente e muito frio, porque a pele ela tá sem proteção. Foi retirado junto algumas células mortas, que já estavam mortas, já cairiam, né? Naturalmente, mas que foram retiradas. Então, o organismo tá sem uma placa na frente. Então, tanto frio quanto calor, tentar maneirar um pouquinho.
Outra coisa que é legal usar, muito importante, essencial, é o filtro solar. A gente tem visto assim que muitos clientes vêm com mancha, com a pele muito irritada, às vezes dá até bolinha por conta dos raios solares. Parece meio, né? É verdade. Dá muito problema os raios solares. Jamais pegar sol depois de uma depilação. Jamais. Normalmente a gente recomenda que fique 72 horas antes. É bem difícil o cliente fazer isso, mas seria o ideal. Antes de fazer a depilação, certifique-se de que as normas de biossegurança sejam respeitadas. Luvas, toucas, lençóis e espátulas descartáveis são fundamentais para a boa higiene e também para evitar qualquer tipo de doença.